Boa noite, nós estamos aqui com os roteiristas do filme Família Peronomútil, que está na Netflix atualmente. Vou deixar eles se apresentarem e aí vamos fazer algumas perguntas falando tanto sobre o filme como o processo deles. Quem quer começar? Vai, O Bra- Lucas. o brasileiro começa. Os Não, argentinos primeiro. Ah, oi, eu sou Lucas Blanco. Com certeza podem confirmar que sou argentino, com esse sotaque, e sou roteirista de família, pero não muito. E eu sou o Leandro Soares, sou brasileiro, de Vitória, Espírito Santo, moro no Rio, que é onde o Lucas praticamente mora também hoje em dia. E sou roteirista, sou ator e sou roteirista, e aqui sou roteirista no Família Peronomútil. bacana, muito obrigado, gente. Vou começar as perguntas. Que a Uhum. primeira pergunta é: como foi o processo de escrever um roteiro que envolve duas culturas e países? E começar você, Tá. Leandro? Eu acho que foi, posso falar, eu acho que é um processo interessante, mas que em algum momento, assim, a gente sabia o tempo todo que esse filme ele era voltado para o público brasileiro, né? Por mais que ele atingiu boas métricas na Argentina, inclusive ele ficou em primeiro lugar, como ele ficou em primeiro lugar no Brasil, como ele ficou em primeiro lugar em Portugal. Eu acho que são as três países que a gente vê que o filme foi bem, porque são os dois países, né, que falam língua portuguesa, os maiores, né, que falam língua portuguesa, Brasil e Guiana Brasileira, né, que é Portugal. E Argentina, tô brincando, tá? Porque isso foi uma piada de Sim, sim, internet, sim. piada boa, a gente vai. Sim. E na Argentina, que foi muito legal estar em primeiro lugar lá, né? Porque é um filme que se passa em Bariloche, né? Que se passa na Argentina, mas ele é todo falado em português, né? Ele tem muito pouco espanhol, tem a brincadeira com o portunhol, tem isso tudo, mas assim, a gente sabia que era um filme voltado para o mercado brasileiro. E aí, mas claro, o Lucas e eu nos juntamos. O Lucas é argentino, ele tem propriedade sobre a cultura dele, sobre o país dele, né? Sobre as brincadeiras da língua, as diferenças. Então a gente sabia que a gente trabalhava isso para um olhar que não desprezasse outras culturas, mas que fosse prioritariamente para o Brasil, mas que a gente viu que se comunica muito bem com países hispânicos também, como a Argentina. Ficou em primeiro lugar no Uruguai, ficou em primeiro lugar no Chile, na Venezuela, não sei se Colômbia também, mas Bolívia talvez. Ele ficou em primeiro lugar em muitos países latinos. Muito legal. Eu, lo que sí, para mí, digamos, eu moro entre Brasil e Argentina faz muito tempo, então sou como quase um especialista nessas diferenças culturais Hum. porque venho vivendo isso e eu adoro de como também existe um ponto de vista sobre como a cultura argentina é também desde aqui. E sendo um filme que está feito para o mercado brasileiro, isso me ajudava muito também a pensar e en el processo quando trabalhávamos com Leandro de como Brasil pensa a Argentina também, que acho que é parte dos, das piadas y de posicionamiento sobre la familia argentina para el punto de vista brasileiro, es de ese pai que faz Leandro Hassum. Entonces, eso acho que fue parte de lo que yo podía aportar para el filme también. Y después, una cosa que siempre achei era que, digamos, tenemos pocos filmes feitos entre Brasil y Argentina. Desde que comienzo a morar aquí no Rio, faz ya 6 años que estoy entre Brasil y Argentina, sempre procurei fazer algum filme com... Eu trabalhei muito com a Camisa Listrada e sempre procuramos fazer algum filme que tivesse que ver com essas diferenças ou com esse choque cultural. Y felizmente apareció ese filme con Netflix y parte de suceso del filme, yo no tengo dudas que tiene a ver con eso, en un suceso mundial. Digamos. Brasil y Argentina están catalogados dentro del mundo como a partir del fútbol, obviamente, como países en briga. Hum. Y eso fue parte digamos, el filme está en tercera semana no top 10 global de Netflix. Então, acho que muito tem que ver com esse jogo das diferenças culturais entre nossos países. Tá no top global ainda, não tá, Lucas?
Tá na terceira Tá em semana. quinto, né? Tá quinto por terceira semana, que é E estava em quarto. Uhum. Ele ficou em quarto no top global de filmes em língua não inglesa, né? Que é uma métrica para gente muito boa, assim, atingir Sim. uma marca dessas. Sim, Uhum. foi inclusive como eu descobri o filme, porque eu tava mexendo no Netflix, vi, um filme brasileiro no top 10, vou assistir. Legal, legal. No, fue É, sí. desculpa, pode falar. No, no, y estaba pensando una cosa más que era, digo, dentro del proceso que trabajamos con Leandro, era eso de, digo, es una comedia y, digamos, y es una, y es historias que, son universales, ¿no? Y esos elementos son universales. Si trabajamos un poco dentro de esos elementos universales para tentar con ese condimento o color local marcar un poco esa, es parte de lo que construyó a história do filme, ¿se entendeu? Sim, sim, muito interessante, gente. Aí eu queria perguntar que um dos temas principais do filme é a relação entre pai e filha. Considerando o contexto atual do mundo e do Brasil, como vocês se sentem sobre esse tema e como ele foi trabalhado no filme? Começa você, Lucas, essa, depois eu pego. Obrigado. Vamos revezar. Bem fácil essa. É, olha, hay uma coisa que aconteceu com um filme eu tive muitas devoluções de filmes de amigos ou de pessoas que assistiram o filme com seus filhos. E eu acho que isso hoje é quase uma situação muito especial. eh, Casi, vamos a llegar, revolucionario, porque estamos en un formato de consumo de contenidos donde está personalizado esos, no, los productos. Entonces, acho que parte de lo que tem que ver con ese tema do filme de pai e filha permite también falar sobre eso, sobre esas posibilidades de unión y también de entendimiento entre las familias. Digamos, es un momento bastante particular, digamos, entre cómo las diferencias generacionales son muy marcadas. No sé, nossos pais ou hoje, gente de minha geração é muito diferente a novas gerações. E então, tentar que o filme possa comunicar a essas duas gerações, eu acho que é parte do que eu estou mais feliz com o filme. Muito legal. E você, Leandro? Eu acho que a gente, pois é, trabalha com um tema universal que é um pai com uma filha, né, que tem ciúme do namorado. Isso é muito clássico, né? A gente tem isso é muito tradicional da nossa cultura, né? Quando um homem namora uma mulher, ele, né, às vezes vai na casa da família e existe todo aquele ambiente de aprovação, né? De será que eu sou quando uma mulher namora um homem é um pouco mais diferente, porque a nossa sociedade ela é machista, então ela coloca diferenças, né, numa coisa que deveria ser um homem namora uma mulher namora um homem, deveria, ou um homem, ou uma pessoa não binária, tanto faz, né? São duas pessoas se relacionando, e claro, quando duas pessoas se relacionam, ela em algum momento chega aquele dia de conhecer a família, né? E eu acho que isso vai ser um desafio e um frio na barriga para qualquer pessoa, em qualquer relacionamento. Tipo, chegou o dia de conhecer os pais da minha companhia, né? O que será que vai acontecer? Será que vão gostar de mim? Será que eu vou ser aprovado, né? Nós não estamos mais no Brasil colonial. O pai não tem que dar a mão da filha para ninguém, nem nada disso. Mas a gente ainda tem um pouco desse espírito. O genro, né, ou a nora, chega um pouco nervoso, nervosa na casa dos sogros. É natural. E aqui a gente usa essa brincadeira de que o ciúme do pai em relação ao genro, ele é todo canalizado para a rivalidade cultural, porque é Brasil-Argentina, né? Um dos teasers do filme é: pai, eu tenho um namorado, e a gente vai casar, e ele é argentino. Acho que é mais ou menos assim a fala. Uhum. E aí o Leandro, né, o personagem do Otávio, que é o Leandro Hassum, toma aquele não, tipo assim, tudo menos isso, né? A gente vê que esse pai, ele teria ciúme de qualquer namorado que a filha arrumasse. Mas como a filha arruma um namorado argentino, a gente brinca com essa visão clichê, né? Que a gente não faz uma visão clichê,
mas a gente brinca com a visão clichê que as pessoas têm do Brasil e da Argentina. Então, esse ciúme desse pai, ele vai muito nesse lugar não, não acredito que minha filha está namorando com um filho argentino. Eu acho que é um tema muito universal, de união de família, né? E assim, a gente está num momento de Brasil muito agitado, em que, já, né, ligando com as próximas perguntas que vêm, onde fazer comédia se tornou algo bastante delicado. Não porque não sou daquela corrente que diz o mundo tá chato, não dá para fazer piada com nada. Eu acho que esse é argumento de quem está desatualizado. Eu vejo humoristas que ficaram para trás, realmente deve ser muito trágico a situação deles, porque eles começaram a não ser mais engraçados em 2025 e eles tentam atribuir essa ideia como se o mundo é que tivesse ficado chato, como se houvesse uma vigilância permanente, mas eles não estão percebendo, porque eu acho que está faltando o olhar histórico, que a comédia é um processo evolutivo, né? A tragédia, ela sempre é igual. Se eu montar agora Édipo Rei, ou se eu montar agora Antígona, que são peças gregas, são peças de teatro gregas, elas vão comunicar com todo mundo, porque elas falam sobre a morte. E a morte, passaram-se séculos, passaram-se milênios, mas ela ainda não deixou de existir, né? A gente continua morrendo e até hoje ninguém descobriu como é que não morre. Então a ideia da tragédia, a ideia de finitude, ela é absoluta, ela sempre vai existir. Já a comédia não. A comédia, ela é uma crônica do tempo. A comédia, ela muitas vezes é um comentário social, ela é alguma coisa que evolui, né? Eu não posso fazer comédia hoje dizendo, olha lá, como é que está o presidente Médici? Não existe mais o presidente ditador, no caso, né? Não existe mais, né? Ele já passou. Então, assim, olha o Plano Real e o Cruzeiro também já não tem. Então, assim, a comédia, ela vai mudando, ela vai se transformando. É natural que ela se transforme. Mas, dito isso, hoje em dia, a gente tem que... Então, para isso, fazer comédia é muito difícil pela via da atualização. Você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber... Uma vez eu escrevi um filme, não vou dizer para que player, mas que vieram... aí eu coloquei uma quantidade de piadas que hoje todo mundo sabe, mas eu tinha feito umas piadas com os influencers, né? Com coisas que tinham acontecido sobre a base da Virgínia, a maquiagem da Boca Rosa. Era um filme bem desse estilo, assim, né? De falar sobre a atualidade. E aí o player veio para mim e falou assim, não, tem umas coisas aqui que a gente não entendeu. Aí eu falei, então eu acho que vocês estão precisando se atualizar, porque vocês encomendam uma comédia que fale com o público de hoje, mas vocês mesmos que dão aqui o green light, que aprovam, que falam, vocês não reconhecem o que o público de hoje gosta e reconhece. Então é um pouco complicado. Eu aí disse, né, nessa época, não foi na Netflix não, tá? E aí eu disse para eles, eu queria que vocês se atualizassem, porque a gente está colocando coisas que aconteceram semana passada, mês passado, e vocês estão perdidos. Mas se saírem na rua, a garotada está toda comentando, as pessoas estão todas falando. Você aí que está sentado nessa cadeira, desse escritório, muito caro, né? Muito bonito, deve ter muita grana, não sabe o que as pessoas estão falando na rua. Não vai conseguir fazer filme que se comunica com o grande público se você não sair por aí. Sim. Né? Bons pontos trazidos, gente. É a coisa que eu fico pensando também, porque eu também sou roteirista, então pontos da comédia que me interessa muito. Então agora eu vou trazer a pergunta. Vamos mudar, na verdade, a ordem, porque tem uma que eu acho que é mais interessante para esse momento, que é qual Tá? foi o momento do filme mais difícil de escrever e qual foi o que vocês mais gostaram? Pô, Hum, eu acho que sabemos. O mais difícil, eu acho, Leandro, a ver se você as está. corridas na neve, né? No, no, o início do filme. O filme O tem início. uma. Eu acho que o filme tem uma coisa que é interessante e ao mesmo tempo foi um desafio, que foi que o filme é um filme familiar que tem tem un inicio que está vinculado con un drama familiar y con un conflicto familiar, y es un filme de comedia también. Entonces, el filme tenía que trabajar un equilibrio entre a comedia y a emotividade, y a unión da familia. Y acho que o más difícil para pensar o filme a partir era de ese conflicto, era de ese inicio de cómo establecer ese conflicto para después que tuviese también una unión con la comedia que iba a acontecer en Bariloche. Digamos, a partir del momento de que un sogro argentino y un sogro brasileño se encuentren. A partir de ahí va a ter comedia, con certeza, eso no sabíamos y eso fue, acho, lo que más fue divertido para nós también trabajar. Mas
teníamos que presentar ese conflicto con fuerza en un inicio para poder levar a un personaje que no es solamente un pai de comedia, porque eu acho que o arco narrativo que o personaje de Hassun tem es que ese pai no es solamente una comedia, porque ese pai va a tener un arco dramático donde él va a aprender a entender o que, digamos, a se comunicar con su filha y aceitar las decisiones de ella, aceitar que ella es una mujer y que toma sus propias decisiones por sobre lo que él acha que es o mejor para ella. Entonces, misturar ese conflicto dramático en una comedia, yo acho que fue, en principio, lo que más costó y que también para mí tiene que ver con también cómo son los filmes de plataforma hoy, cómo son los filmes para player, que tienen una modificación sobre la estructura dramática, que eso es lógico, inevitable. Vamos, no, el público que está viendo un filme en su casa no tiene la misma atención que tiene el público que está viendo en una sala de cinema. Entonces, a información sobre de qué va a tratar el filme tiene que ser muito mais rápida. O espectador es muito mais esperto hoje, então imediatamente já está entendendo o que está acontecendo e apresentar conflitos mais rapidamente dentro de um filme que é clássico, né? Mas os conflitos têm que se apresentar muito mais rapidamente, porque o espectador já entende, tem interesse, não tem interesse, pronto, acabou. E se não tem interesse, vai embora. Entonces, acho que lo más difícil hoy es precisamente ese momento, como la estructura de actos es mucho más corta hoy. El primer acto es un acto mucho más corto. ¿Por qué? Por esa necesidad de que el público se mantenga, tem métricas para eso. Está estudiado que hoy el público tiene menos paciencia sobre... Isso que o Lucas... Desculpa. Não, claro. Porque eu acho que o Lucas colocou um ponto muito importante aqui, e Manu, você é roteirista, eu acho que alguns roteiristas podem estar assistindo também a gente, então vou me permitir usar um pouquinho de linguagem técnica, mas que não vai afastar o público, que vai ser entendido. Se você pegar, por conta da economia da atenção, né? Hoje em dia o streaming também padece desse mal, ele precisa enfrentar essa questão da economia da atenção, que é a gente está sendo ofertado milhares de coisas ao mesmo tempo, tudo junto de uma vez só, e por conta disso a gente se entedia muito mais rápido e troca para outra coisa, tá no Instagram, rolando a tela, já viu outra coisa, já mudou, ligou o streaming, trocou, botou no Netflix, trocou para o Amazon, trocou para o HBO, e você fica trocando, tem muita oferta chegando ao mesmo tempo. Então isso impactou um pouco a forma como a gente narra uma história. Se você pegar os filmes de viagem da Sessão da Tarde, dos anos 90, 2000, 2010, os filmes até antes um pouco antes da pandemia, os filmes até 2010, 2015 mais ou menos, qualquer filme de viagem, para não dizer todos, eu acho que até quase todos, o primeiro ato é sempre uma preparação e a viagem começa no segundo ato. Hoje em dia, a viagem é um incidente incitante. Para quem não é de roteiro, incidente incitante ou detonante ou catalista ou catalisador é o movimento dramático de roteiro que acontece no meio do primeiro ato. Em filmes clássicos de 1h40, esse movimento acontece normalmente no minuto 12. E esse movimento é algo que gera num personagem um chamado para que no final do primeiro ato ele adentre a aventura. Essa é a estrutura clássica. No que a gente trabalha hoje no streaming, e é o caso do Família Peronomútil, perdão, que o nome dele antigamente era Brasiloche, ele mudou para Família Peronomútil. E também foi o caso de um outro filme de viagem que eu escrevi para a Amazon, né, que é um lugar diferente. Eu recebi de diferentes lugares a mesma instrução, que é, em 10 minutos esse pessoal já tem que estar viajando, senão o público desliga. Ou seja, traduzindo isso em roteirês, o que o executivo está dizendo? Que eu preciso que vocês troquem. A viagem não é mais o break do ato 1 para o 2. A viagem é o incidente incitante, ou seja, ela acontece no meio do primeiro ato. O que significa que a gente só tem 10 a 12 minutos para apresentar o mundo comum dos personagens, para apresentar a vida desses personagens aqui do Leandro Hassum, o Otávio, e a personagem da Júlia Svacina, como é que ela chama, Lucas? A menina. Júlia. Era Júlia? Você vê que tanto personagem que a gente esquece o nome, tá? Mariana, viu como é que a gente esquece? É tanto personagem que a gente escreve que a gente esquece o nome. A Mariana e o Otávio,
Você tem só, a gente teve ali 10 a 12 minutos para construir o mundo em que eles vivem e para você, público, conhecer quem eles são, porque com 12 minutos eles já vão estar viajando. Isso é muito rápido, isso é uma coisa que Sim. mudou realmente. Então, acho que esse ponto que o Lucas colocou, ele é crucial, porque isso alterou as estruturas de roteiro. Para a gente que trabalha com estrutura, o cálculo precisa ser feito de uma maneira um pouco diferente. Para quem não trabalha com estrutura, vai fazendo descaradamente como sempre fez, que vai dar errado do mesmo Uhum. jeito. Mas para quem faz com estrutura, a gente precisa refazer certos cálculos. É, Muito interessante, gente, os pontos trazidos. Acho, tipo, fascinante saber sobre essas coisas e entender como é que as coisas estão se configurando, né? Lucas, você é. ia falar mais alguma coisa? No, sí, es un momento de transición sobre la estructura clásica, con Uhum. certeza. Porque también eso modifica la estructura de actos, digamos, como Leandro falaba, incidente incitador é o segundo acto y entonces un segundo acto é longo. Y también acontece sobre el tercero acto. A gente deixa de ver filmes cuando ya sabe cómo va a acabar. Entonces, también eso es un desafío dentro da estrutura hoje. Que tem que, digamos, você tem um terceiro acto que é uma definição diretamente da história. Porque se o terceiro acto é na estrutura clássica como antes trabalhávamos, também no terceiro acto não funciona. A gente já imagina como vai ser e não acaba o filme. E É, essas porque métricas são importantes para os players. De que como, digamos, si el espectador llega a final do filme. Es fundamental para medir o éxito do filme. Entonces, todas esas estructuras, digamos, nós con Leandro falamos un monte sobre Uhum. eso en cuanto escribíamos o roteiro, porque es súper interesante porque es un nuevo tempo sobre cómo entender a estructura clásica hoje. Y, é, y eso, sí. e a gente conversava muito, e assim, no nosso meio de roteiro, era muito bom escrever com o Lucas, porque o Lucas é um roteirista que, assim como ele gosta de discutir a técnica. E a gente sabe que eu tinha um professor que dizia que a arte começa quando a técnica acaba. Essa frase é bem interessante, porque a arte começa quando a técnica acaba, ou seja, há que se passar pela técnica, não existe como desprezá-la, mas não é só a técnica que garante a qualidade, mas sem a técnica, não quer dizer que você não possa fazer sem a técnica e ter qualidade. Pode, é muito raro. Praticamente não acontece. A gente tem casos de pessoas que nunca tiveram acesso a técnica nenhuma, nunca estudaram nada, tiraram da própria cabeça e o filme ficou genial, mas isso é um percentual mínimo, porque é muito importante fazer isso. E no nosso meio de roteiro, no nosso meio, até no teatro, no cinema, na televisão, a gente vive um ambiente muito delicado, porque às vezes as pessoas olham, porque vamos falar a verdade, muita gente que escolheu, não é o meu caso, não é o caso do Lucas, mas muita gente que escolheu ser artista é porque não gosta de estudar, né? Vamos falar a verdade aqui, deixa eu falar assim, eu quero ser artista, que não precisa estudar. Precisa estudar muito. Eso Roteiro tem que falou estudar você. muito. Eu sei que vai ter uma pergunta aí meio sobre isso, aí eu já vou voltar nesse tema. Tem que estudar muito. Então, o que quem não estuda quer fazer com quem estuda? Desautorizar. Claro, claro. A gente vê isso no negacionismo político, inclusive. Como é que uma pessoa vai conseguir enfrentar outra que tem números, que tem dados, que tem estudo, que tem profundidade? Como é que uma pessoa que não tem nada disso, uma pessoa que não pesquisou, não estudou, não se aprofundou e não fez o dever de casa, vai enfrentar que eu estou dizendo até no embate profissional, uma pessoa que se preparou, que estudou, que fez o dever de casa? Não vai. Então, como é que se faz? Desautorizando. Isso de técnica é bobagem. Escrever não é sobre isso. Escrever é uma inspiração. Não, gente, tem técnica até para escrever poema. Um dos maiores poetas do Brasil, Paulo Henriques Brito, tradutor, dá aula na PUC. A matéria dele, ele ensina métrica, rima, formas de poemas, o que é um soneto, o que é... Então, assim, tudo, até poema, até poesia, que é uma coisa que poderia ser totalmente só da inspiração, tem técnica. Se você não quer aprender, problema seu, é uma coisa a menos que você vai saber. Então a gente enfrenta muito esse ambiente no nosso trabalho. Você vai, Manu, a um advogado que não usa técnica? Não. Você vai a um médico que não usa técnica? Não. Você quer fazer sua casa com um arquiteto que não usa técnica? Não, que essa casa vai cair. Você quer chamar um roteirista que não usa técnica para o público desistir no meio, para largar, para não ter, para não montar, para não quer. Então, assim, esse é um grande embate que a gente enfrenta. E eu fico muito feliz
que com o Lucas a gente conseguia trabalhar artisticamente, pensando isso é um filme, tem que emocionar as pessoas, tem que impactar. É sobre isso que ele falou, como encontrar a comédia e o emocional juntos, sem ficar chacota e sem ficar sem graça. Esse era o lugar, mas para isso também é preciso trabalhar com muita técnica, que foi o que a gente fez. Se está dando certo porque o filme ficou legal, porque tem o Leandro Hassum, porque demos sorte, por vários fatores, que legal, mas o fator técnica, ele estava presente. Sí, con certeza. Adorei a resposta. E, gente, o Zoom vai acabar o tempo grátis. Eu vou fazer outra reunião e eu mando para vocês lá Tá no bom? grupo, tá bom? E a gente parou na pergunta que era qual foi o momento mais difícil, mas a pergunta também tinha qual foi o que vocês mais gostaram de escrever. O momento que vocês mais gostaram de escrever. Bom, Um a parte momento, uma cena específica, será? Pode ser a cena preferida de vocês, alguma coisa assim. eu falei sobre, para mí lo más difícil es lo que estuve falando sobre o inicio, sobre cómo administrar esa información y a presentación del filme, eh, para mexer entre a comedia y una, un filme de familia. Y eso acho que fue lo más complexo, digamos. No sé, Leandro, ¿você tem outra coisa? Lembra de alguma outra Não, coisa? acho que foi isso. Eu acho que também, para ficar na dificuldade ainda, também teve a questão das locações, né? Porque a gente estava escrevendo um filme para ser rodado em Bariloche, que a gente, assim, pensava, montanha de neve, mas que montanha é essa? Aí desce e garra numa árvore. Que árvore vai ter essa árvore? Então, assim, também teve esse lugar aí já um pouco mais pragmático, né, de adequação. E o Lucas viveu isso lá, que o Lucas foi pro set, teve um momento do filme que não nevava. Ainda não estava nevando, não sei se por causa de El Niño, por causa de aquecimento global, demorou a entrar de fato a estação de neve. Então o pessoal teve que começar a filmar a cena interna para poder esperar nevar lá fora para ter ali a neve. Porque viajar até Bariloche para filmar a terra, o negócio marrom, com um pouco de grama, não dá, né? Quer pegar neve. Foi isso que eles esperaram lá para conseguir. Eu acho que a parte mais legal, eu acho que é a comédia, é a diversão, são as piadas, né, pro Hassum, o jeito de fazer rir. Eu acho que talvez essa foi a parte mais divertida, porque é mais leve, mais fácil. Testa uma piada, testa outra. Acho que é um pouco por aí. Sí, total. Y sí, aparte da Guerra dos Ogros, ¿no? Esos dos Ah, ogros sim. que son esos dos dinossauros que tienen que aprender a entender a sus filhos y a respetar a sus filhos. Acho que a gente se divirtió mucho pensando a esos personajes y ainda sabiendo, digamos, quiénes eran ellos. Digamos, desde un principio sabíamos que Leandro era parte del filme. Leandro Hassum, y Gabriel Goiti también. Entonces, eso también ayudaba a poder imaginar a esos dos grandes actores también jugando ese juego. Entonces, pensar esas escenas que acho que son a parte divertida del filme, fue a parte más, no sé, que más disfrutamos de trabajar. Entendi, muito obrigado. E aí, inclusive, vocês acabou respondendo a próxima pergunta, que era que se quando vocês escreveram o filme, se já tinham o Leandro Hassum em mente ou se foi decidido depois. Então ele estava desde o começo? Tinha, desde o começo. Era o filme para ele. Ah, Era o entendi, filme para ele. entendi. Acho que a surpresa foi o Gabriel Goiti. Ô, Lucas, você que é argentino, se pronuncia Goiti ou se pronuncia Goiti? Fue muy engraçado eso, porque falan de Goichi, Aham. Goiti, Pronuncia, mas não pronuncia, né? Goiti. Goichi, Quando a gente Goichi, descobriu tipo que seria todo ele o no antagonista, né, o set. outro sogro, eu sou muito fã da série O Zelador, que ele faz o Zambrano, que ele faz um vilão. É muito bom ator, ele é incrível. E quando a gente soube que seria ele, é o Zelador que chama aqui no Brasil, não é? É Ellen Cargado. Encargado. Pronuncia. Ellen Cargado, é. E no Brasil é o Zelador, e é o Zelador que chama. Ou é meu querido Zelador, acho que é o Zelador. Ele é um vilão, ele é muito bom ator. Enquanto a gente soube que seria ele a fazer o personagem do antagonista, a gente achou muito legal, porque são dois grandes atores no embate ali, né? O Leandro Hassum e ele são um belo embate em cena. No, y fue, Manu, también, yo tive a sorte de estar también en no filmagem ahí en Bariloche,
en la filmación. Y, y no, foi muito bom porque, além disso, parte do que está dentro do filme, essa química entre eles se adoraram desde o início. Y eso fez también parte de lo que está dentro del filme, porque eles se respetaron, se reían, fue ótimo el relacionamiento entre eles, y acho que eso está dentro, como se fala en español, imprimió no filme, né? Interessante, gente. Muito legal saber esse processo todo de como os filmes vão surgindo. E aí, a próxima pergunta é: qual é o maior desafio de escrever um roteiro de comédia para vocês? Eu Todos, acho que é o de sempre, é o ser engraçado, né? É o claro, desafio de é, sempre. sempre, sim. Ser engraçado. O que que é engraçado para você, o que que é engraçado para o outro, o que que é engraçado para as pessoas, o que que é engraçado para o grande público, né? Eu acho que a gente tem, e a nossa indústria ela tá nesse desafio, sobretudo na comédia, né, de tentar É. identificar aquilo que é engraçado, porque a gente no Brasil, a gente fez muitos anos de um humor que nos formou e é muito importante para nossa história, mas ele precisa ser atualizado, que é o que a minha saudosa amiga Elke Maravilha chamava de humor Uhum. português, né? Que é esse humor que é como na Praça é Nossa. Tem um cara sentado, aí vem um tipo, faz uma graça, vaza. Vem um tipo, faz uma graça, vaza. Vem um tipo, faz uma graça, vaza, e você tem aquele âncora ali o tempo todo. Se você observar, a escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio, que também é algo louvável, também tinha esse formato. O professor está ali centrado, ele chama alguém que se levanta, faz uma graça, sempre pautada, né, na mesma métrica, porque esse tipo de humor precisa que o público reconheça aquilo, que o público aguarde o bordão, aguarde a situação que se repete. É um humor muito calcado em repetição. Então, levanta um, faz, levanta o outro, faz, levanta o outro, faz. Esse formato é muito tradicional, me formou. Eu, na minha infância, o lugar mais confortável da minha infância era esse humor. Mas esse humor, ele ficou para trás, né? Não quer dizer que os formatos não possam se renovar. Eu, inclusive, participei do reboot, eu participo de vários reboots, como vocês vão ver, eu participei do reboot da Escolinha do Professor Raimundo. A primeira Hum. temporada, eu era da equipe de roteiro, da nova Escolinha do Professor Raimundo, e que foi um desafio, porque você tem que tentar encontrar um conteúdo atualizado, up to date, num formato que é naturalmente antigo, né? Com um formato que é naturalmente antigo. E como eu disse anteriormente, eu não estou no grupo do Mundo Ficou Chato. Eu acho que se tem um humorista falando que o mundo ficou chato, o chato é ele, sabe assim? Hum. Então, acho que esse é o grande desafio, porque a comédia requer atualização, sabe? Atualização o tempo todo. Mas tem uma coisa no nosso humor que também é muito legal, que ele é muito físico, né? Essa graça do Charlie Chaplin, do Gordo e o Magro, dos Três Patetas, ela tem do Buster Keaton, ela tem um lugar que nunca deixou de ser engraçado, que é o lugar da comédia física, das gags, das piadas, a palhaçaria. Eu acho que a palhaçaria nunca envelheceu. Se você Uhum. pegar exemplos de humor muito antigos, de palhaçaria, você até pode ter momentos de piadas um pouco mais sexualizantes, que não são adequadas, ou coisas mais escatológicas, que também não são tão adequadas hoje em dia. Mas se você for olhar, por exemplo, você vê quantos exemplos a gente teria aqui de humor que envelheceu, né? Se você assistir agora o Charlie Chaplin, muito pouca coisa envelheceu, porque eu acho que ele está muito calcado na palhaçaria, que é a Uhum. essência do nosso humor, que é a gente rir sobre o trágico, né? O mesmo Chico Anísio, que eu mencionei aqui anteriormente, tem uma entrevista dele na Marília Gabriela, em que ele fala uma coisa muito legal. Ela pergunta: o que é uma piada para você? E ele fala: a piada é a tragédia de ontem. Hum. E tem muitos humoristas que falam isso também, que comédia é tragédia mais tempo, né? Aquilo que foi trágico, quando o tempo passa, ou seja, quando você tem distanciamento para olhar aquele evento, você consegue fazer graça dele, né? E eu vou dar um exemplo agora. Tem Titanic, né? O filme Titanic, né? Que o navio afunda, pessoas morrem, sai do cinema chorando. Foi uma coisa horrorosa que aconteceu quando aconteceu. Pessoas perderam famílias, né? Uma desgraça. E aí teve o filme do James Cameron sobre isso, né? Sobre essa desgraça que aconteceu. E hoje em dia tem um musical na Broadway zoado chamado Titanic, que inclusive vai ser montado no Brasil agora. Jorge Salma, meu amigo, está no elenco, Luiz Lobianco está no elenco, que é Titanic, Q-U-E. E é uma Hum. galhofa, no bom sentido, assim, é uma comédia, uma Hum. brincadeira com o Titanic. Ora, o Titanic foi um naufrágio. Isso é engraçado?
Sim, exatamente pelo que o Chico Anísio explica nessa entrevista, que a piada é a tragédia de ontem. É. Boa. Na mesma entrevista ele diz, é aquilo que minimiza o drama. Quando a gente sofre, a gente precisa rir, porque aquilo minimiza o drama. Eu acho que essa é a essência. Eu acho que a dificuldade de escrever comédia está nesse lugar, de encontrar o que realmente é engraçado naquela época para aquelas pessoas. Bom ponto. É, Então, a próxima pergunta é sobre vocês, na verdade, sobre quais são os seus próximos projetos que vocês podem falar, ou que vocês gostariam de compartilhar com o público. Eu tô louco para trabalhar com o Lucas de novo. Ah, Verdade é essa. Eu Queria ter um também. projeto com o Lucas para amanhã. Vamos organizar isso já. Fala aí, Já. Lucas. Vamos nessa. Eu tenho estou com dois projetos com a Camisa Listrada. Não posso falar muito, claramente, mas a Camisa Listrada é como, digamos, eu considero minha família brasileira, a verdade. hum, É, eu adoro todo mundo lá, é muito bom trabalhar com eles. E, y entonces estoy con dos proyectos. Uno ya está en etapa de prefinanciamiento, procurando fechar ese financiamiento y existe la posibilidad de dirigir ese proyecto, que sería mi primer filme como director no Brasil. Entonces, hum. tomara que sí. Vamos. Tomara. Y después otro filme bien más grande, que estoy en ese proceso, en la escritura, fechando a primera versión. Y después tengo un proyecto en Buenos Aires, que tampoco puedo hablar mucho, mas me siento agradecido de tener, porque la situación en Argentina está muy complicada para o audiovisual. Am, Estas cosas de brigas políticas que no tienen ningún sentido ha llegado a Argentina. Eu falo en Argentina, eu falo que venho do futuro, porque eu vivi aqui com Bolsonaro e agora está acontecendo com Milei. Então, É. olha, gente, eu venho do futuro. Mas, então, isso está, por enquanto, isso é o que poderia falar. E também entusiasmado com as coisas que estão acontecendo dentro da indústria brasileira, para ver si finalmente pega ese salto hacia mayor producción y mayor presencia dentro de un mercado internacional también. Muito legal, gente. Torcendo pelos projetos E de vocês. Ah, André, desculpa. faltou. eu tenho um que eu posso falar. Eu tenho um que Fala. anunciou semana, eu não podia, mas a semana passada Uhum. anunciou e eu tô Você muito tem feliz. uma, Começou a filmar. Eu tenho um, que é o Se Eu Fosse Você 3. Você tá envolvido Eu, nele? Que eu que legal! escrevi. Você Eu escreveu todo escrevi, sozinho? aham, eu escrevi sozinho e eu fui convidado Nossa! na época que eu estava escrevendo com o Lucas, o Família Peronomútil, e eu recusei quando me chamaram. Porque me Uhum. chamaram para escrever Se Eu Fosse Você 3, eu falei, gente, eu não vou conseguir. Não, recusei, tá? Eu recusei. Aí a produtora do filme, a Valquíria Barbosa, catou a minha gente, Fernanda Ribas, foram almoçar, Uhum. conversaram, e Nossa! aí quando a Fernanda Ribas me ligou, ela me informou que eu estava no Se Eu Fosse Você 3 e era para eu escrever. Sim. Poxa! Aí eu falei, ih, vamos ver agora como A é que vai patroa ser. mandou. Mas no fim das contas eu fiquei muito feliz, assim, porque eu tive um Uhum. trabalho, eu escrevi sozinho, mas eu tive um trabalho muito próximo com a diretora, que é a Anitta Barbosa, que é ótima de trabalhar, que é uma pessoa que, nossa, é muito legal trabalhar com a Anitta, e a gente teve um processo próximo, assim, eu escrevia, mandava para ela, ia para casa dela, que por sorte é minha vizinha, então ela mora a 3 minutos da minha casa, então a gente Uhum. se encontrava muito, a gente lia, eu voltava, escrevia, levava, voltava, e foi muito desafiador, porque é um gênero de filme que dá muito medo, assim, né? Uhum. Como falamos, nos novos tempos, certas piadas certo humor não cabe mais, né? Por Uhum. exemplo, fazer um humor com uma diferença entre homem e mulher é delicado, porque existem aquelas diferenças que são anatômicas, que são da nossa vida, do nosso corpo, claro, mas existem diferenças culturais que foram muito impingidas ao longo de anos de uma sociedade machista, que ainda é machista, mas que pelo menos começou a entender certas coisas com muita dificuldade, olhar para certos problemas com muita dificuldade. Então, fazer um filme em que um cara troca de lugar com uma mulher é muito delicado, mas eu acho que a gente fez conseguiu chegar num lugar bem legal
e estão filmando agora. Eu estava lá, até fiz uma participaçãozinha no filme, uma Ah, piada, fiz um cameo lá no uhum. filme, fui lá em Miguel Pereira ver as filmagens, está sendo filmado aqui no Rio e em Miguel Pereira, e tá muito legal. Vai ser um filmaço, tô muito animado. Muito legal. E uma pergunta, eles já chegaram com a premissa para você ou você desenvolveu tudo do zero? A Valkyria e a Anitta, junto com a Disney, né, que é o player envolvido, foram muito certeiros na demanda do que eles queriam, do Hum, que eles queriam tratar. Dito isso, me deram liberdade criativa total de propor e até de convencê-los de coisas que eu pensasse diferentes, e algumas eu hum. pensava e convenci, outras eles me convenceram. Foi um processo realmente bastante generoso e com muita escuta. Eu senti que trabalhando ali com a Disney e com a Valkyria da Total Filmes e com a Anitta Barbosa, qualquer coisa que eu propusesse para a história, para os personagens, com uma boa defesa, um bom argumento, uma boa piada, uma boa situação, era escutado e acatado. Então, assim, foi um processo de trabalho realmente muito legal, em que eu recebi instruções claras, nítidas, e que também eu pude propor, contrapropor coisas que foram ouvidas. Muito legal, gente. E desejo sorte para os próximos projetos de vocês, né? E agora, para finalizar, é uma pergunta que muito do público do Pipoca Nacional se interessa também, que é que dicas vocês dariam para quem quer entrar no mundo do audiovisual, especialmente em roteiro? Daí, Lucas, que eu vou dar também. Se dedicar a otra cosa. Tem até um raizinho no fundo. Eu tinha Olha, essa piada, falava, vê se sua família não tem um comérciozinho, ou um Uhum. negócio pra você pegar uma eh, padaria, um hay restaurante, tantas cosas para entendeu? hacer. É, No, no sé, Shinchi, no sé, digo, es complicado, digamos, con certeza. Tengo mucho tá trabajo. chovendo, meu gato chegou da chuva, peraí. No, está llegando, lloviendo para caramba. Chegou Eh, molhado, mostrar ele pro público. Esse é Vinícius, chegou Olha, Oh, todo encharcado. ¿qué le haya Tava na dentro de chuva, né, eso? amor? Vai lá. Eh, no, podría hablar, Manu, hum, que funcionó para mí, uhum. entusiasmo Pode y falar. insistencia. Eh, Insistência. insistencia, consistencia, entusiasmo. Y dentro do roteiro no se puede aprender a escribir si você no escribe mucho también y no Uhum. fracasa mucho. Porque ese proceso de aprendizado, de como Leandro falaba también, de internalizar a técnica, es un proceso que demanda mucho tiempo y que y que precisa de perseverancia, mucha perseverancia, para poder, digo, escribir y vos ya tener muy claro, digamos, digamos, esa dificultad de da página en blanco tiene que ver con una certeza. Você no puede enfrentar una página en blanco si você no tiene una certeza de você y de que você puede conseguir ir sobre eso, desenvolver esa historia. Y eso es parte de un proceso de crecimiento y de insistencia para poder internalizar las técnicas y para poder se considerar alguien que puede escribir una historia y que esa historia puede ser legal. Sim. Entonces, lo que podría ser, falar sería eso. Além de que Uhum. se otra cosa si están con dúvidas. Sim. E eu acho, para complementar o que o Lucas disse, que quem quer escrever, eu acho que são duas coisas, assim, são duas grandes forças que é preciso ter. A primeira é ler muito. Tem que ler muito, não tem jeito, não tem jeito, sabe? Tem que ler. E eu não estou falando só de livro de técnica de roteiro, eu estou falando também. Tem que ler livro de técnica de roteiro, tem que ler romance, tem que ler Dostoiévski, tem que ler Balzac, tem que ler os autores, tem que ler muito, tem que gostar de ler e tem que ver muito filme. Tem que assistir as coisas também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu conheço pessoas que leram muito e também estudaram muito, e aí tem um outro lado que é preciso também viver a vida. Uhum. Mas viver radicalmente a vida. Viver a vida em profundidade, viver a vida em radicalidade. Não essa vida pequeno-burguesa, essa vidinha, essa a vida de verdade. Porque eu acho que as histórias, elas são feitas de papel, né? Que a gente pega, é de papel. O personagem é feito de papel. Você pega aqui, né? Dostoiévski, aqui os personagens são feitos de papel. Mas, ao mesmo tempo,
eles precisam ter vida, eles precisam ter uma profundidade que só a vida traz pra gente. Conhecer as experiências, ir nos lugares, conhecer pessoas diferentes, conversar com pessoas diferentes. Eu estou falando de realmente viver em radicalidade. Eu acho que isso é muito importante para você escrever bem. Você saber do que você está falando, de que sentimento é esse, de que condição humana é essa, de onde a gente está, para onde a gente vai e o que é possível fazer nesse caminho, sabe? Sim. Muito legal e Deu até um muito, trovão aí de novo no Lucas aí, ó. sim, efeito especial. É. É um efeito de zoom, gente. Sim. Maravilhoso. É. Ah, então, gente, muito obrigada por terem topado fazer a entrevista. É, enfim, espero que tenha sido legal para vocês também. E é isso, se quiserem dar uma mensagem final para o público. Eu tenho uma mensagem final para o público. Hum, Muito importante. Vão ao cinema. Vão ao sim, cinema na primeira semana. Estreou um filme brasileiro, vão na primeira semana. Lançou um filme brasileiro novo no streaming, assiste na primeira semana. Porque a abertura é aquilo que determina a longevidade, a duração dos projetos. E a gente que trabalha com isso, e quem não trabalha com isso, mas gosta de cultura, gosta de cinema, é importante saber isso. Lançou uma coisa, já compra o ingresso e vai, porque para que tenham mais filmes, para que tenham mais oportunidades, para que a gente se expanda, a gente precisa consumir a nossa cultura. E ela é muito boa. Então, a minha dica é: vão ao cinema. Assim que passar essa chuva, vá ao cinema. sim. É. Ou se der para ir na chuva também, vai, mas que agora está um pouco temporal. Deixa dar uma baixada e vai. Uhum. É. Sim, sim, com certeza. E acho que Leandro falou tudo. Sim, vamos ao cinema e vamos também na. Eu sou como um estrangeiro nessa indústria e he sido abraçado aqui y entonces mi agradecimiento a toda a industria también tiene que ver con eso, con la posibilidad de que esa industria crezca y se conecte más entre ella para defender los derechos dos trabajadores dentro del cinema. Estamos ahora en una briga en el Congreso sobre eso también. Acho importante que estas cosas aconteçam para hacer una mejor industria, un mercado más fuerte y que se contacte con todo ese enorme y hermoso país que es Brasil. O que o Lucas falou é fundamental. Ele fala sobre regulamentação do streaming. É muito Sim, importante. Não é nada diferente, não, porque nos Estados Unidos é regulamentado, na França, na Alemanha, na Argentina, no Uruguai, em todos os países é regulamentado, mas a gente que é do Brasil aqui, a gente faz um cinema muito bom, a gente produz cultura muito bem produzida, mas nos aspectos políticos e financeiros a gente é sempre retardatário. Então a gente torce muito para que o streaming seja regulamentado, porque isso vai gerar novas oportunidades, vai gerar não só emprego, que é o fundamental, né? Porque a coisa mais importante para a gente que trabalha é que as pessoas estejam empregadas, porque o emprego é garantia de que elas têm renda, de que elas têm onde morar, de que elas têm o que comer e de que elas não estão pela rua passando fome, como boa parte da população argentina, que o Lucas, né, sabe, me conta do que aconteceu desde que o Milei foi eleito, esse louco, esse crápula que a mídia liberal brasileira acha que tudo bem. Então é muito importante regulamentar, sim, o streaming, porque no mundo todo ele é regulamentado. E a gente, quando viu a regulamentação do audiovisual brasileiro em 2010, 12, por ali, a gente teve aquele boom da TV a cabo, né? A gente teve a lei do audiovisual que instituiu cotas de programação nacional em horário nobre. Então, muitas coisas só foram possíveis de existir por causa disso. Eu vou dar um exemplo. O programa que eu criei em 2012 e que estreou em 2013 e que é um sucesso até hoje, eu não estou mais lá, eu só fiz os 6 primeiros anos, o que já é muito, que é o Vai Que Cola. O Vai Que Cola é um projeto que só surgiu porque a TV a cabo vivia naquele momento um boom, um aumento da sua base de assinantes e uma lei que instituía que a TV a cabo devia investir um percentual X em programação nacional em horário nobre. Então a gente precisa determinar que o streaming, nós do Brasil somos o segundo maior mercado mundial do streaming. A gente gosta muito dos produtos americanos, a gente gosta muito dos produtos europeus, a gente quer que eles venham para cá e a gente quer consumir, mas a gente não quer que eles peguem todo o dinheiro e levem embora para o país deles. A gente quer que eles reinvistam uma parte aqui, porque isso vai gerar projetos muito bons. Isso vai gerar produtos, filmes, seriados que a gente tem orgulho de ter feito.
O Brasil ganhou o Oscar esse ano, né? O Brasil produz muito bem para que venham mais Oscars, para que venham Emmys, para que venham Globos de Ouro, para que venham prêmios, para que venha reconhecimento para a nossa indústria e, o mais importante, para que venham muitos filmes, para que as famílias cheguem no final de semana e falem, pô, tem um filme aí legal para eu dar uma risada ou para eu sentir uma emoção e a gente possa responder, tem vários, qual que você quer assistir? A gente só quer fazer isso. E para isso, tem que regular o streaming, como qualquer profissão é regulada. Eu, se abrir uma padaria amanhã, de novo falando Uhum. padaria, se eu abrir uma padaria amanhã, eu tenho que atender a uma série de requisitos legais e jurídicos para poder funcionar como padaria. Um streaming que se instala no Brasil, que é muito legal. O streaming é uma coisa maravilhosa. A gente clica É. e assiste. Mas, olha que novidade, também tem que obedecer à lei, como Uhum. todos No, porque nós. dá certezas también para eles y para un negocio. Entonces, Sim, eso es importante para la industria, es importante para los streaming y es importante para nosotros como creadores también, esa certeza y cómo la industria se puede organizar a futuro. Além disso, também falar de que isso, o processo com Netflix, digamos, digamos, de trabalho, mas foi muito prazeroso e fuimos muito respeitados creativamente. Então, parte de eso también es no encontrar una briga en estos lugares, sino encontrar la forma de generar pontes para que estemos todos juntos tentando hacer una industria más fuerte y mejor. Sim, gente, eu adorei a fala de vocês, tópico muito, muito importante e urgente, né? E, enfim, é só agradecendo mesmo por terem topado. E é isso, obrigado. muito Obrigado a você. obrigado, Manu. Obrigado, Lucas.